Gente, hoje eu vou falar sobre um livro chamado As Guardiãs da Magia, da Lúcia Facco, que foi publicado pela editora Malagueta. Eu não sei se vocês sabem, mas a editora Malagueta é uma editora lésbica. É uma editora, como elas se definem, para mulheres que amam mulheres. De mulheres que amam mulheres, para mulheres que amam mulheres. Então, é uma editora lésbica para mulheres lésbicas. Quer dizer, elas têm uma artezinha que aparecem duas sapinhas se beijando com coraçõezinhos. Esse livro, As Guardiãs da Magia, ele traz essa realidade da literatura fantástica. Então, tá falando de magia, tá falando de arte da cura por meio de rituais, cerimônias, etc. Mas numa sociedade ainda matriarcal. E fala sobre personagens que se apaixonam e, por se apaixonarem, têm de vencer algumas dificuldades que estão que fazem parte das expectativas daquela sociedade, né? Então tem um quê de Brumas de Avalon, tem um quê de Ken Follett, tem um quê de Ursula Le Guin, para quem conhece um pouco esses livros, né? Mas imagina você entrar num mundo que é um mundo em que a magia é uma coisa viva, a magia é uma coisa existente, e esse mundo ser um mundo lésbico, e isso não ser uma coisa imediatamente questionável. Todo o contato que eu tive com esse tipo de literatura, que começou com a Marion Zimmer Bradley e com As Brumas de Avalon, apesar de colocar as mulheres como personagens principais, partia de uma visão muito patriarcal e muitas vezes machista, né? Então, quando eu peguei esse livro para ler, e aí tá tudo ao contrário, é uma sociedade matriarcal, e essas coisas, e a linha narrativa é trabalhada de uma forma completamente diferente, né? Cara, deu um tilt na minha cabeça. Deu um tilt muito louco, porque eu fiquei assim, gente, primeiro, isso é genial, genial ler, né, sobre uma sociedade dessa, do ponto de vista das mulheres e do ponto de vista da liberdade de expressão sexual, né? Por outro lado, me deu uma coisa assim de, ai, mas isso pode? Gente, vou explicar pra vocês. Isso pode no sentido de que, bom, se já houve uma época em que a magia realmente existiu no mundo, que é o que a gente que gosta de pensar, que gosta de ler esses livros pensa, né? Com certeza a sociedade não era assim, né? Então a gente fica meio assim, ai, mas pode isso? Só que assim, é muito louco, porque fica claro o preconceito e a violência que a gente sofre, né? É muito louco isso, porque é ficção, é literatura fantástica. Aí, eu lendo, comecei a perceber como é que, mesmo sendo lésbica, porque eu sou lésbica, né? Mesmo sendo lésbica, eu tinha uma série de imagens na minha cabeça no que dizia respeito à literatura fantástica, no que eu dizia respeito a própria, o que eu chamo de um ambiente de magia que não se abria para a expressão de pessoas como eu, né? E é importante a gente ter esse tipo de imagem. Ler sobre tudo isso, escrito por uma autora brasileira, eu acho que é mais importante ainda, principalmente porque eu sou escritora. Só o fato de saber que uma autora brasileira pode propor uma história nesse esquema, né, dentro desse tipo de literatura, de amor entre duas mulheres, já mexe com aquilo que eu, como escritora e até como leitora, acho que eu consigo fazer, já mexe com as minhas imagens mentais. Lê esse livro se você gosta de literatura fantástica, se você gosta de histórias com magos, histórias com curandeiras, histórias que falam sobre a força do sagrado feminino. Mesmo que você não esteja acostumada com uma perspectiva lésbica sobre o assunto, porque vai ser ótimo, vai abrir sua cabeça. Nossa, já tem tantas histórias de uma perspectiva mais patriarcal, que tal ver uma perspectiva diferenciada, né?
em termos de gênero. Eu acho que você pode ler esse livro também se você tiver afim de uma aventura, mas uma aventura em que a ação está combinada com vários conflitos e dilemas morais. Eu acho que você sai da leitura pensando, poxa, será mesmo que não existe magia no dia a dia? Então, se você tiver com vontade de sentir esse bichinho do existe magia no dia a dia, né? Existe possibilidade para relações diferentes. Também é um livro muito legal se você tiver problema com autoridade. Porque assim, nesse tipo de livro, né, se você está questionando a autoridade, se você está questionando o status quo, é um livro muito legal para pensar sobre isso, porque as personagens precisam fazer isso e precisam fazer isso dentro da própria moral e ética delas, né? Então, no final das contas, você acaba te ajudando a pensar sobre essas coisas também.